Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro de Salmos, capítulo 26 ou 25, dependendo da sua Bíblia, versículos 1 e 2. De Davi, faze-me justiça, ó Yahvé, pois ando em minha integridade. Eu confio em Yahvé sem vacilar. Examina-me, Yahvé, põe-me à prova, depura meus rins e meu coração. Então aqui é uma súplica, né? Que pede ao Senhor, Senhor, faz a tua justiça, né? Pois eu estou aqui caminhando em teus caminhos com integridade. Estou te honrando, né? E aqui ainda pede, examina-me, Yahvé, põe-me à prova, depura meus rins e meu coração. Meu irmão e minha irmã, quando eu estava aqui em meditação, o que o Senhor colocava muito forte aqui, né, ministrava para mim, é a respeito aqui de muitos irmãos e irmãs que falam, né, a justiça de Deus não falha. Você vai ver neste tom, está errado. Por quê? No segmento da palavra, aqui, examina-me, Yahvé, põe-me à prova, depura meus rins e meu coração. E é essa conduta que está sendo reprovada. Eu não posso pedir justiça aqui daquilo que eu quero que aconteça com a pessoa. Não é assim. Quando eu coloco aqui, faze-me justiça, ó Yahvé, pois ando em minha integridade. Eu não peço a Deus que aconteça com aquela pessoa ou com qualquer que seja a situação aquilo que eu quero. Eu peço que Deus faça a justiça dele, pois a justiça dele é o que vale, é a verdadeira, é a única. Mas eu não posso me esquecer aqui, ó, da continuidade. Examina-me, põe-me à prova. Eu não posso falar da boca para fora. Faz justiça, Yahvé. E no meu interior aqui, eu estou desejando mal, que aconteça uma atrocidade com uma pessoa ou numa situação ou o que quer que seja. Pois aqui, propriamente Deus, ele examina-me. Ele me examina, né? Constantemente. Ele sabe o que vai nos nossos pensamentos. Ele sabe das palavras que iremos falar antes mesmo da palavra chegar nos nossos lábios. Eu não posso ser falso, meu irmão e minha irmã. Aos outros ao redor, eu posso até enganar, mas a Deus que tudo vê, não, nunca e nem jamais. Hoje, o Senhor está nos convidando aqui a realmente fazer uma grande reflexão e esse olhar interior, porque o que o Senhor ministra muito forte é que tem muitos irmãos e irmãs assim. Falam que pedem a justiça de Deus, mas na verdade estão pedindo uma justiça própria de cada um. E a justiça que estão pedindo não é a justiça que Deus verdadeiramente vai fazer. É uma justiça que você quer que aconteça. E muitas vezes é maldade o que você está pedindo. Na frente de um, fala que seja feita a justiça de Deus, mas na frente de outro, aqui amaldiçoa, xinga, deseja as piores coisas. Por isso que vem nos trazer muito forte aqui no Evangelho, né, de São Lucas, capítulo 6, nos versículos 32 e 33. Porque muitas vezes eu quero só coisas boas, né? Para aqueles que eu amo, para aqueles que eu conheço, para o familiar. Mas quando é para os outros, a justiça que eu peço a Deus é aquela que eu quero. E muitas vezes o que eu quero para aquelas pessoas ou para aquela situação, ou seja o que for, é coisas ruins. Aqui nos traz. No Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos 32 e 33. Se amais os que vos amam, que graça alcançais? Pois até mesmo os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem aos que vô-lo fazem, que graça alcançais?
até mesmo os pecadores agem assim. Então, ou seja, quando eu ando aqui em retidão, quando eu ando em integridade, a justiça que eu quero que Deus faça, eu não abranjo só aquilo que está ao meu redor e muito menos para quem eu conheço. É totalidade, meu irmão. Tudo que eu peço para mim, para a minha família, para os meus filhos, eu peço igualmente a todas as pessoas. Tudo que eu peço de bom para mim, eu peço também às pessoas. E às pessoas que eu nem conheço. E tudo que me acontece que é desfavorável a mim, aquilo que talvez aconteceu, alguma situação que saiu do meu controle, a qual me fizeram alguma injustiça, eu não vou pagar ali o mal com o mal, jamais. É aqui, ó, entregar a Deus, para que seja feita a justiça de Deus. Deus viu o que foi feito a mim. Deus viu o que foi feito a você. Deus viu a humilhação que você passou. Deus viu o que te fizeram. Deus viu o que foi plantado tentando te incriminar de alguma coisa, ou seja lá o que for. Mas do mesmo jeito aqui, ele vai fazer justiça. Pois aquele, por isso que a palavra nos traz que nada fica, né, escondido, porque tudo que está nas trevas vem à luz, né? Por isso que nos traz a palavra, uma lâmpada não é feita para ficar embaixo, é feita para ficar em cima. Então tudo aquilo que fizeram a mim, fizeram a você, seja lá o que for, eu não devo pagar com a mesma moeda. Eu devo clamar aqui a justiça de Deus, mas sabendo que Deus me examina. Deus aqui depura os meus rins e o meu coração, ou seja, ele me vê interiormente. Então eu não posso falar da boca para fora, seja feita a justiça de Deus, e no interior eu estar desejando a pior coisa possível para que aconteça. Não é assim. Não é assim. Nos recordamos aqui de São João Paulo, né, II, Papa São João Paulo II, que sofreu o atentado, né? Se eu não me engano, foi ele mesmo, e me perdoe se eu estiver equivocado. Ele sofreu o atentado ali, né? A bala acertou nele, o tiro acertou nele, foi hospitalizado, o rapaz que deu o tiro foi preso, e depois o que ele fez? Foi lá visitar o rapaz e deu o perdão. Se o Papa pede a justiça de Deus, mas no interior dele ele deseja a morte, recai sobre ele, recai sobre mim, recai sobre você, porque Deus está vendo atentamente. Então, meu irmão e minha irmã, eu tenho que ter muito cuidado. E olha que exemplo lindo esse que o Senhor ministrou agora, esse exemplo do Papa, né? Que foi ali, sofreu uma tentativa de homicídio, mas pela intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria e pela mão de Deus, sobreviveu. Foi feita a justiça de Deus. E o que ele fez aqui? Foi lá e deu perdão a este homem, né, que o feriu, que o tentou matar. Então a justiça é isso. Me fizeram mal, fizeram a pior atrocidade contra mim. Nosso Senhor Jesus Cristo está vendo atentamente. Seja aqui, ó, faze-me justiça, ó Yahvé, pois ando na minha integridade e eu confio em Yahvé, sem vacilar. É uma confiança total, é uma confiança aqui sem reservas. Mas aqui, ele está me vendo. Ele vê o meu interior, né? Então, faze-me justiça, eu entrego tudo a ele o que vem acontecendo, para ele fazer a justiça. E o que compete a mim? Rezar por aquela pessoa que me fez o mal. Pois é propriamente isso aqui também que nos vem trazer, né? O Evangelho de São Lucas, capítulo 6, né? Eu li para você os versículos 32 e 33. Mas se pegarmos aqui, a partir do versículo 27, é o amor aos inimigos, né, que nos traz assim, versículo 27 até o 32. Eu, porém, vos digo, a vós que me escutais, amai os vossos inimigos,
fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos difamam. A quem te ferir numa face oferece a outra, né? Essa passagem é muito conhecida de todos nós. A quem te arrebatar o manto, não recuseis a túnica. Dá a quem te pedir e não reclameis de quem tomar o que é teu. Como quereis que outros vos façam, fazei também a eles. Essa passagem é muito conhecida. Então, ou seja, me fizeram algum mal, me distrataram, me humilharam. Senhor, faz justiça. Mas olha por aquela pessoa. Ela não sabe, né, o que está falando. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo, no alto da cruz, ainda nos traz, né? Ele ainda intercede por nós, né? Pai, eles não sabem o que fazem. Nosso Senhor, esse é o maior exemplo de amor da face da terra, e não haverá outro. Um homem que está aqui, né? No alto da dor, aqui já há pouco tempo para morrer, ainda intercede por nós. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E é isso o maior exemplo aqui de justiça. Me fizeram mal, e nosso Senhor Jesus Cristo foi o quê? Cuspido, foi esbofeteado, foi chicotado, humilhado, negado, foi isso e outras coisas piores. E ainda ele intercede. Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Meu irmão e minha irmã, é muito forte o que o Senhor traz para mim, para você meditarmos hoje. Pedir a justiça de Deus não é pedir que seja feita a minha, nem a sua justiça, mas Deus olha atentamente. E a justiça de Deus é totalmente diferente da minha e da sua. E o que compete a nós ainda pedir a Ele que olhe por aquela pessoa, que ela não conhece Ele ainda, que ela possa ter um encontro com Ele, que possa ter um encontro com a Santíssima Virgem Maria, que possa ser acolhido e acolhida, porque aquela pessoa está tão afastada de Deus que a única coisa que ela tem a oferecer é o rancor, a humilhação, é coisas ruins, é palavras maldosas. E quanto a nós, andemos aqui na integridade. Por isso que nos traz, bateu na face direita, dá a outra, pegou o manto, dá a túnica, chamou para caminhar 1 quilômetro, anda 2 e reza por essa pessoa. O que o Senhor ministra muito forte no meu coração é você, meu irmão, minha irmã, que caminha com Deus aqui, mas que passou por fim de relacionamentos e você deseja o mal daquele homem, daquela mulher. Mas aqui o Senhor está aqui te observando atentamente. E você fala, não, eu desejo bem para ela, eu desejo bem para ele. Se me perguntarem aqui de coisa semelhante assim, eu falo, você deseja o bem? Eu não desejo bem. Você deseja o mal, então? Não desejo mal. Então o que você deseja? Eu peço realmente a isso. Que tenha um encontro com nosso Senhor Jesus Cristo, que tenha um encontro com a Santíssima Virgem Maria. Porque eu não posso falar aquilo que eu não estou sentindo. Eu não posso desejar o bem se não é o bem que eu estou desejando. Eu não posso desejar o mal. O que eu desejo é que tenha um encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que você deve fazer, meu irmão e minha irmã. Não deseje aquilo que você não está querendo. E não deseje o mal que você possivelmente está querendo. O que você tem que desejar? Que tenha um encontro com nosso Senhor. Que seja feita a justiça dele. Não a minha e muito menos a sua. Mas aqui, a justiça de Deus, ela realmente é a verdadeira justiça e verdadeiramente é o que nós todos precisamos. Não a nossa, né? Estamos passando aí por guerras aí. Eu não sei quanto a você, mas eu estou aqui intercedendo todo dia, pedindo o fim da guerra, que haja paz. Pessoas, crianças, idosos, mulheres, homens, né? Mulheres grávidas, muitas pessoas morrendo aí nessa guerra sem aí benefício para ninguém, totalmente por busca de poder, de política, sei lá o que mais. É que nosso Senhor faça a justiça dele. E quanto a mim e a você, que nem conhecemos as pessoas que estão lá, vamos desejar o quê?
Ficar de um lado ou ficar de outro não compete a mim e não compete a você, entenda isso. O que compete a nós. Senhor, faz a tua justiça, faz a tua obra. Santíssima Virgem Maria, cubra com o teu manto sagrado, para que não haja mais nenhum tipo de morte, nem de um lado nem do outro, e que a paz prevaleça, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos e minhas irmãs? Reflita, pois é muito forte o que o Senhor traz para nós meditarmos hoje aqui, para nós refletirmos, seja feita a vontade dele. Mas não nos esqueçamos que ele nos olha atentamente. Não desejo mal nem o bem. Eu não posso desejar aquilo que não estou sentindo. Eu tenho que ser sincero. O que eu desejo? Que tenha um encontro com nosso Senhor, pela intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, e que se convertam em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.